Olá! Hoje a nossa aula é referente à apostila 2, aulas 11 e 12, a correção de exercícios da matéria Interpretar fatos e opiniões. Como definir a tese? Olá! Hoje a nossa aula é referente à apostila 2, aulas 11 e 12, a correção de exercícios da matéria Interpretar fatos e opiniões. Como definir a tese? Página 240, exercício número 1, do Enem. Garanta sua sacola retornável. Sem a sua ajuda, o mundo é insustentável. Até 11 de março, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imaginéticos na construção de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a: questão A. Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. B. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. C. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. D. Abraçar a campanha, desenvolver o projeto sustentável. E. Consumir produtos de modo responsável e ecológico. A resposta correta é a questão E. Consumir produtos de modo responsável e ecológico. Questão número 2 da VUNESP. Instrução: as questões a seguir tomam por base a crônica de Clarice Lispector, de 1925 a 1977, e uma passagem do Manual do Roteiro do professor de Técnica do Roteiro, consultor Sid Feld. Escrever. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Eu não me lembro por que exatamente eu o disse. E com sinceridade, hoje eu repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. Não estou me referindo muito a escrever para jornal, mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso, do qual é quase impossível de se livrar, pois nada o substitui, e é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar entender e procurar reproduzir o irreproduzível. É sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Que pena que só sei escrever quando, espontaneamente, a coisa vem. Fico assim à mercê do tempo. E é entre um verdadeiro escrever e outro, pode-se passar anos. Lembro-me agora, com saudade, da dor de escrever livros. Clarice Lispector. Texto de Silde Feld, extraído do Manual do Roteiro. Escrevendo o roteiro. Escrever um roteiro é um fenômeno espantoso, quase misterioso. Num dia você está com as coisas sob controle, no dia seguinte, sob o controle delas. Perdido em confusão e incerteza. Num dia tudo funciona, no outro não. Ninguém sabe como ou porquê. É o processo criativo, desafia análises, é a mágica e maravilha. Tudo o que foi dito ou registrado sobre as experiências de escrever, desde o início dos tempos, resume-se a uma coisa:
escrever a sua experiência particular pessoal de ninguém mais. Muita gente contribui para a feitura de um filme, mas o roteirista é a única pessoa que se senta e encara a folha de papel em branco. Escrever é trabalho duro, uma tarefa cotidiana, de sentar-se diariamente diante de seu bloco de notas, máquina de escrever ou computador, colocando palavras no papel. Você tem que investir tempo. Antes de começar a escrever, você tem que achar tempo para escrever. Quantas horas por dia você precisa se dedicar para escrever? Depende de você. Eu trabalho cerca de 4 horas por dia, 5 dias por semana. John Myers escreve 1 hora por dia, 7 dias por semana, entre 5 e 6 da tarde. Stirling Sullivan, que escreveu The Towering Inferno, Inferno na Torre, às vezes ele escreve 12 horas por dia. Paul Schrader trabalha com a história na cabeça por meses, contando-a para as pessoas até que ele a conheça completamente. Então ele pula na máquina e a escreve em cerca de 2 semanas. Depois ele gastará semanas pulindo e consertando a história. Você precisa de 2 a 3 horas por dia para escrever um roteiro. Olhe para a sua agenda diária, examine o seu tempo. Se você trabalha em horário integral ou cuidando da casa, da família, seu tempo é limitado, você terá que achar o melhor horário para escrever. Você é o tipo de pessoa que trabalha melhor pela manhã? Ou só vai acordar e ficar atenta no final da tarde? Tarde da noite pode ser um bom horário. Descubra. Questão A. Clarice Lispector coloca inicialmente o processo de criação literária como uma maldição e em seguida ressalva que é também uma salvação. Com base no texto da crônica, explique como a autora resolve essa diferença de conceitos sobre a criação literária. Então, pessoal, embora Clarice Lispector afirme que o ato de escrever ele é contraditório, ele é maldição e salvação, logo no final do primeiro parágrafo, a diferença entre os dois conceitos acaba sendo diluída com a definição do processo de criação como uma maldição que salva. O que é essa maldição que salva? Ela se explica pelo entendimento da escrita como um vício penoso, o qual é quase impossível de você se livrar. E a salvação pela ideia de que, por meio da escrita, uma alma presa ela pode se libertar e também compreender dias que não seriam entendidos se o deixássemos passar sem escrever. Assim, esse paradoxo resolve-se pela associação de características complementares da escrita, que podem ser consideradas transformadoras para aquele sujeito a qual se submete. Página 242, questão B. Que pena que só sei escrever quando, espontaneamente, a coisa vem. Explique com base no primeiro parágrafo do texto, escrevendo o roteiro, se o Ziegfeld concorda com essa afirmação de Clarice Lispector. Bem, o Ziegfeld ele concorda com a afirmação de Clarice Lispector sobre o ato de escrever um texto artístico. Para a autora, se refere especificamente a um tipo de texto que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. A escrita espontânea, natural, não depende apenas da vontade ou da habilidade do enunciador, mas também do seu estado de inspiração, seu estado de espírito. Ela afirma explicitamente que só sabe escrever quando a coisa vem. O Field trata dos roteiros cinematográficos, outro gênero textual das artes, e considera o processo de criação um fenômeno espantoso, quase misterioso, justamente por depender de um estado de inspiração. Segundo o autor, o resultado da escrita se dá da revelia do autor, que nem sempre tem as coisas sob controle, num processo criativo que é mágica e maravilha.
Questão C. Mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. Ao empregar na frase apresentada o advérbio eventualmente, o que revela Clarice Lispector sobre a criação de um conto ou de um romance? No trecho aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance, o termo eventualmente é fundamental para revelar parte da gênese do texto literário de Clarice Lispector. A escritora sugere que, motivada por uma inspiração inicial, ela começava por redigir algo menos pretensioso, que nem sempre chegava a um conto ou a um romance. O advérbio eventualmente participa da construção desses significados por estabelecer o pressuposto de que a transformação desse texto inicial em um texto literário era algo casual, eventual, que não ocorria com regularidade. Muito obrigada por acompanhar a correção de exercícios. Contem sempre comigo. Bons estudos. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para dúvidas 3medio@conquistaanglo.com.br, que responderei assim que possível. Um grande abraço!